Eu acho que essa relação com o carro antigo é quase como uma simbiose, porque você dominando e conhecendo o carro em si e a mecânica, você tem já um grande avanço na sua habilidade de dar continuidade à manutenção de um carro. Claro que é ajudado por outros manuais, por outras maneiras de se instruir através do processo de manutenção desses carros, que muitas vezes é proporcionado pela própria fábrica. No caso era a General Motors, divisão Cadillac. O Rio de Janeiro é uma cidade, como já falaram, cenográfica, né? A beleza natural dela realmente é uma motivação fortíssima para a gente usar no bom sentido da cidade. Passeios que não tem cidade que você esteja, sai-se do litoral, vai-se para o Alto da Boa Vista e a gente participa de um cenário completamente diferente, mas também muito interessante e com muita vida natural. Por isso que eu me sinto perfeitamente bem aqui ao sol, esse sol outonal já quase, né? Tranquilo, porque realmente me transmite vida. Eu sempre fui um adorador do sol, como eu me chamo, e de vida ao ar livre. Na minha juventude, principalmente em Curitiba, eu frequentava o clube de montanhistas, fazíamos trilhas, acampávamos nos caminhos que a gente fazia para esses passeios, de maneira que isso me trouxe o prazer pela vida natural, usufruindo do que a natureza nos proporciona. O gosto, digamos, pelo carro, que na época não era antigo, mas eu tinha 11 anos, é isso? Foi o LaSalle 39. Esse foi realmente um marco divisor na minha cultura automobilística. O LaSalle foi lançado em 1927 e encerrou a sua fabricação em 1940. Foi o último ano. Foi assim que eu comecei a conhecer e saber o que era o LaSalle, o que representava o LaSalle na história da própria General Motors e principalmente na divisão Cadillac, da qual ele era um produto. A marca em si é o carro top de linha da General Motors, né? Era o carro mais valorizado, mais bem elaborado, com muitos requintes que o tornaram realmente a ponta maior dos produtos da General Motors no mercado automobilístico. Eu fui um guri criado parte no sul, em Curitiba, depois no Rio, a maior parte do tempo, e me envolvi com os carros que hoje são antigos. Na época, meu pai tinha um Buick 36, em 1936 exatamente, e depois desse carro ele adquiriu um LaSalle 39. Então meu pai comprou esse carro do nosso vizinho em 45 e que está de minha posse até hoje. E nele eu aprendi a dirigir com 15 anos, portanto eu estou com 74
4 anos dirigindo o mesmo carro. Essa foi a razão de tudo, de eu tomar amor pelo carro, conhecer intrinsecamente a mecânica para poder ser independente naquilo que eu pudesse fazer pela manutenção do carro. Na época, tínhamos uma propriedade em Friburgo, a partir de 42, e nós íamos todo fim de semana para Friburgo. Eu adquiri realmente um respeito pelo carro e a qualidade que ele nos proporcionava, não só pelo uso diário que meu pai fazia dele, mas como também as nossas viagens de fim de semana para Friburgo, enfrentando as piores condições de estrada, enfim, e de tempo. Com isso, realmente, eu me entusiasmei com o carro. Eu, então, com a mesada do meu pai, eu ia à Messe Blagier, a Mesbla, conhecida Mesbla, na Rua do Passeio, comprar peças de reposição para o carro para ter em estoque. Alguma desse estoque dessa época eu tenho até hoje, que eram os platinados. O meu conhecimento da mecânica em si do carro começou com meu pai. Ele me orientava quando eu tinha alguma dúvida, perguntava em termos de manutenção, e ele me indicava e dava o caminho para eu, com as minhas próprias mãos, fazer o serviço que tivesse à altura do meu conhecimento. Porque realmente meu pai já fazia mecânica em casa. Ele é oficial da aviação militar na época e, portanto, ele tinha uma habilidade grande com mecânica e ele já fazia manutenção desse La Salle em casa e tínhamos um poço, ele fez um poço na casa e ele trabalhava muitas vezes nesse poço e eu era um instrumentador. Ele me pedia as chaves e tudo, eu ia passando a ele, 7/8, meia, 9/16 e assim a minha iniciação começou no conhecimento em si do ferramental, para depois então começar efetivamente a acompanhar a desmontagem, a montagem, a limpeza e a montagem nessa sucessão. E a minha preocupação sempre foi muito em termos da parte elétrica, por causa não só do meu desconhecimento na época, até hoje eu sou carente do bom conhecimento da parte elétrica, mas domino para o uso diário e tudo perfeitamente. Quando meu pai resolveu se desfazer do La Salle, eu estava no 2º ano da Faculdade de Direito Federal de Curitiba. E quando ele falou, eu perguntei, mas meu pai, você está vendendo porque precisa do dinheiro ou não é por questão de dinheiro, simplesmente porque você acha que pode ter um melhor rendimento ou desempenho com um carro mais moderno? Ele não me respondeu, mas olhou e perguntou, por quê? Você quer ficar com o carro? Eu digo, não, quero, gostaria de ficar com o carro. Muito bem, o carro é seu, mas vai trabalhar amanhã, vai achar emprego para trabalhar, para pagar a manutenção do carro. E assim aconteceu. Eu entrei como um tradutor dos manuais de máquinas de terraplenagem e motores Cummins, de uma representação de motores Cummins em Curitiba. Nos dias atuais eu estou com 4 carros da linha GM, da linha Cadillac, quer dizer, da divisão Cadillac, até por uma questão de economia de escala, porque as peças que eu tenho servem com pequenas variações, mas em outros detalhes técnicos, de 38 a 48 é o mesmo motor, o mesmo bloco, enfim, pouca modificação tem nos componentes mecânicos. E um estranho no ninho, que foi uma F100 Ford 62, que foi também carro de uso do meu pai no norte do Paraná. Mas é a vida.
É o que a vida nos passa, nos ensina e naquilo que a gente gosta. A minha vida no carro antigo se confunde com o tempo que eu conheço o Muricy, porque eu entrei para o Vetra em 92. Naquela época eu tinha uma DKV V-Maguete e eu morava em Niterói. E aí eu ousei ir no encontro do Vetra no Aterro do Flamengo. Quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, porque eu vi vários carros antigos e vi os carros do Muricy, né? LaSalle, Cadillac. E aí eu percebi ali que o buraco era mais embaixo, né? Que não era ter um carrinho antigo, tinha toda uma questão por trás, né? De cultural. E assim que eu me aproximei do Vetra, né? E nessa época, o Muricy já era um ícone no Vetra. O Muricy era uma referência no Vetra. Não só no Vetra, né? Mas para mim era o Vetra, que era o que eu conhecia. Então eu passei a frequentar os eventos. Eu fui muito bem recebido na época. E em pouco tempo eu trabalhava com publicidade e eu fui editar a revista do Vetra chamada O Radiador. E eu fiquei anos e anos editando essa revista, O Radiador, que ela era dividida em seções. E o Muricy era responsável pelo correio técnico, onde ele dava uma verdadeira aula ligada a veículos, né? Porque o Muricy sempre gostou de mexer em carro. Ele não só gosta de carro, mas ele mexe nos carros dele. Há pouco tempo atrás eu estive na oficina dele e eu perguntei por ele. Quando eu vi, ele estava debaixo de um carro, né? Mexendo. Eu até fotografei ele por baixo, assim, ficou bem interessante. Então, assim, o Muricy para mim é uma referência, né? Não só para mim, mas especialmente para mim. E quando eu cheguei no Vetra, logo, um pouco depois, eu comprei um Galaxy. Um ano depois, né? Que eu tinha uma V-Maguete, aí comprei o Galaxy. E um dia a gente estava na sede do Vetra, lá em Del Castilho, uma outra sede. E eu comentei na sala de reunião que meu carro estava falhando e tudo. E o Muricy se dispôs a ir lá fora para ver o carro. Então ele pediu para abrir lá o capô, pediu para ligar o carro. E ele foi lá, mexeu na entrada de ar, mexeu aqui, mexeu ali, e falou para mim assim: Guri, esse carburador já deu. E aí eu tive que trocar o carburador, né? Aconselhado pelo Muricy, né? Eu falei, pô, então se o Muricy tá falando que não tem jeito, e aí eu troquei. E é o carburador que tá até hoje no carro. Eu tenho esse carro há 32 anos, 31 para 32 anos. E o carburador tá lá, funciona perfeitamente. Então, assim, ao longo da minha jornada no Vetra, eu fui conhecendo melhor quem era o Muricy. As pessoas já tinham muito respeito por ele, né? Eu fiquei muito perplexo quando eu soube e vi o Muricy fazendo aventuras como, por exemplo, ir para o Chile, numa LaSalle 1939, que é a LaSalle que ele dirige há 73 anos, né? O Muricy também levou a Cadillac 41 conversível para um evento na França. E isso são coisas que só um abnegado, uma pessoa apaixonada pelo antigo mobilismo e pelos seus carros faz, né? Porque, em suma, eu acho que o Muricy deu para mim uma dimensão sobre o que é o hobby do carro antigo que eu não tinha. E depois eu vim a descobrir que o Muricy, ele é um cara muito conhecido, ele é sócio do clube da Cadillac LaSalle nos Estados Unidos, mas no Brasil o Muricy é um ícone, é uma referência. Então o Muricy, para mim, sempre foi, e sempre será uma referência quando eu preciso falar sobre carro antigo. É gratificante, isso é muito gratificante. Falar do Muricy é muito simples, porque eu posso resumir em 2 palavras: amizade e Cadillac. A amizade veio depois. O Cadillac eu vi pela primeira vez numa reunião da Quinta da Boa Vista, 1972, ou seja, só 62 anos atrás.
Eu vi a Cadillac, que hoje é dourada na cor original, eu vi ela preta, com aqueles vidros ligeiramente esverdeados. Eu falei, meu Deus, isso é uma aparição, é a Vênus de Milo, não é? E aí conheci primeiro a Cadillac. E depois a gente teve a amizade do Muricy. Vejo o Muricy uma vez por semana, no mínimo 3 horas. É um coração que não cabe em lugar nenhum, em peito nenhum, só no peito dele. Então essa é a minha grande alegria de poder falar alguma coisa do Muricy. Voltando atrás, 2 palavras, amizade e Cadillac. Tive a oportunidade em 1977, através de um anúncio de jornal, de frequentar o Veteran Car Club, que na ocasião os encontros eram realizados ali atrás do campo do Flamengo. E na oportunidade nós levamos o carro da família, que era o DeSoto, da linha Chrysler, 1947, o qual na ocasião eu não tinha carteira para dirigir o automóvel, mas o meu irmão Paulo Sérgio Coutinho, me acompanhou e nós fomos a um encontro juntamente para ter a oportunidade, seria o primeiro grande encontro junto aos veteranos, né, aqui do Rio de Janeiro. Oportunamente, fiquei sabendo que o José Cândido Muricy, ele era representante do Banco do Estado do Paraná, e o meu pai, na mesma ocasião, era representante do Banco do Estado de São Paulo. Então, os dois eram amigos e eu nem sabia disso, foi muita coincidência. E, na ocasião, eu não estava conseguindo entrar para o clube, porque o automóvel que nós tínhamos na ocasião, eu estava fazendo vestibular, passando do 2º para o 3º grau, nosso carro tinha roda de magnésio. E o Veteran não permitia de forma alguma que isso pudesse realmente, que eu pudesse ingressar junto ao clube. Então, a pedido do meu pai junto ao Muricy, na ocasião da presidência dele, ele aceitou o pedido do meu pai, do velho, e na seguinte condição, falou, pede ao guri, falando para o meu pai, né? Pede ao guri para tirar as rodas de magnésio que ele vai ser sócio contribuinte do Veteran Car Club. Então eu consegui ingressar ao Veteran com aproximadamente 20 anos, né? E estou com 45 anos de Veteran Car Club e o Muricy, nesse período, foi uma lição de vida, uma verdadeira enciclopédia, um sujeito muito competente em tudo que faz e até hoje nos ensina, porque eu por acaso faço mecânica também nos meus automóveis, justamente como ele faz nos dele. E um detalhe, eu estou com a minha carteira de ingresso do Veteran de 1980, onde o Muricy assumiu a presidência naquela ocasião, está aqui no meu bolso, na minha carteira. Quer dizer, é uma alegria muito grande e carrego comigo esses 45 anos, essa carteirinha de sócio que não abro mão, enfim, é uma alegria, muita felicidade. O relacionamento começou em 45 e o Veteran surgiu em 68.
Mas de maneira que a minha identificação com o carro, com a excelência do carro e a preocupação na preservação do carro com as peças originais me levaram a um conhecimento razoável, não só da mecânica, mas de todos os componentes implicados no carro, né, em uso no carro. A partir então do Veteran Car Club, que eu tive a sorte de ser um dos primeiros, não fui sócio fundador por uma questão de uma reunião eu participei da 4ª reunião do clube no mesmo ano da sua fundação. De maneira que, mais ou menos em junho, julho, eu fui cercado por um ex-sócio, quer dizer, por um sócio do clube, que praticamente me bloqueou a passagem em plena Avenida Beira-Mar, dizendo que eu tinha que ser sócio desse clube, porque eu tinha um carro realmente que chamava atenção, pela manutenção, pela originalidade do carro, e que eu devia realmente ingressar nesse clube. E foi assim, mais ou menos na marra, que eu entrei em 68 para o Veteran Car Club. Eu comecei a frequentar as reuniões lá do Veteran Car Club em início de dos anos 80, e conheci o Muricy. Na época, a influência sempre foi de carros americanos, tá? Embora os carros nacionais nessa época tivessem já pouco mais de 20 anos, não eram considerados pelo Veteran como colecionáveis, mesmo alguns modelos especiais. Bom, para entrar no clima, eu comprei uma Cadillac 52, que eu achei que eu estava fazendo um negócio espetacular e que seria razoavelmente considerado, porque esse ano a Cadillac tinha algumas modificações, porque era um ano de 50 anos da marca. Muito bem. Em seguida, fui procurar o Muricy, em busca de ajuda para uma restauração. Muito bem. E fui recebido com uma certa frieza, porque na cabeça do Muricy, na época, ele considerava um carro de 52 um carro absolutamente muito moderno para as coisas que ele considerava antigas, que eram Cadillacs até 41. Tá? Bom, das qualidades que são inúmeras do Muricy, uma que me marcou sempre muito e que eu concordo inteiramente, que é a seguinte. Primeiro, mirar, de certa forma, numa marca, o que ele fez esses anos todos. Segundo, que os carros têm que funcionar e têm que ser usados, tá? Que ele continua fazendo e sempre. E eu continuo com a mesma opinião, acho que isso aí é uma das coisas mais importantes de que ele sempre fez. História marcante é quando ele via um carro, vamos dizer assim, da década de 80, que já é hoje considerado um carro antigo, e ele sempre com aquele linguajar típico de chamar as pessoas "ô guri", isso não é antigomobilismo, esse carro é moderno. E ele sempre tinha então tinha um Carmanguia na época, e o clube do Carmanguia se reunia, para aqueles mais antigos, no posto Mengão, ali da Lagoa. E o Veteran se reunia numa praça em frente ao Miguel Couto, que existe até hoje, essa praça. Então o pessoal do Carmanguia, às vezes, saía do posto Mengão e ia para lá. E era barrado. Não, aqui não, esse carro é muito moderno, e não deixava os carmangueiros participarem do evento, porque era considerado um carro moderno.
e hoje é um ícone, né? Principalmente aqui, é um carro alemão, mas fez muito sucesso aqui no Brasil, ainda faz muito sucesso. Mas eu sou muito, eu não sei de lá. Eu falei até demais, hein? Mas quem é que está aqui, ó? Fiquei sentindo por ter viajado contigo, como parceiro de viagem. Eu acho que o Muricy só tem paralelo na história do automóvel, talvez com Henry Ford, né? Fora isso, acho que não tem padrão de comparação. O Muricy atravessou gerações do Veteran, né? Gerações. Eu lembro do tempo em que hoje eu acho isso muito engraçado, mas eu era da jovem guarda do Veteran e o Muricy era cardeal. Hoje eu sou um jovem guarda completamente inoperante, aposentado, e o Muricy está ali firme. O Muricy não existe. E é uma coleção de histórias, né? O Muricy é uma coleção de histórias. A minha mais recente com ele é quando eu me meti a fogueteiro de frequentar as reuniões na casa do Roberto Dickmann e ele me propiciar uma carona de Cadillac 41, de La Salle 39, não sei o quê, e me pegava e subia Santa Teresa. A rua é absolutamente estreita e ele sobe aquilo, né, como Tásio Nuvolari, né, numa corrida de 1939, pilotando um Auto Union. Ele sobe aquilo, né, com uma velocidade incrível. Quando vem um carro na mão contrária, eu acho que ele é automaticamente identificado como um desafeto, né? E ele passa pelo cara, o cara sai dali, entra na primeira igreja e agradece o fato de ter permanecido vivo, né? É de uma intrepitude. E as viagens, né? Ele a 120 por hora, indo para Lindóia, indo para Araxá, é um negócio impressionante, é impressionante. Personagem de 500 histórias. Um capítulo seria a amizade dele, improvável, com outra figura do Rio de Janeiro, que é o Máriozinho de Oliveira, né? Amigos do peito, assim, figuras absolutamente díspares, né? E a amizade dele, a paixão que ele tinha pelo Mário e o Mário por ele, é um negócio muito impressionante. O Muricy, ele tem uma característica muito interessante em relação ao antigo mobilismo. Primeiro que ele tem carros que foram da família. Um dos carros dele é um carro desde 0 quilômetro, pertenceu ao pai dele. E outros carros eram de vizinhos ou parentes da rua onde ele morava. Além disso, ele faz a manutenção dos carros. Ele tem uma oficina pequena no bairro do Rio de Janeiro. E ele faz a manutenção dos carros com a idade que ele tem. O Muricy já vai completar 90 anos, com muita saúde. Eu tive o prazer de anestesiá-lo 2 vezes por uma hérnia inguinal, por um cirurgião que ele me pediu para recomendá-lo, que casualmente é primo de um amigo nosso do Veteran, que é o Max. E me surpreendi porque ele tinha exames ele tinha 85 anos na época, tinha exames asa 1, que a gente chama. Muito, muito saudável, teve uma recuperação muito boa. E falar do Veteran, a gente tem que falar do Muricy. Primeiro que o Muricy é um dos pioneiros que ainda estão no nosso convívio. O clube foi fundado em 1968 por um paulista, casualmente, Roberto Lee, e o Muricy é um dos pioneiros. Se não me engano, ele participou da 4ª reunião do Veteran. E desde então ele vem acompanhando o clube de maneira espetacular, inclusive foi presidente, se não me engano, 2 vezes, por 2 gestões.
E a minha relação com ele é uma relação de amizade e de admiração. E às vezes é o que eu digo para muitos amigos meus, já aí em termos de brincadeira, de motivação até, para levar motivação, que se a gente cuida dos nossos carros e procura manter a originalidade, muito mais razão com a sua própria pessoa. Se cuidar, diminuir o airbag, enfim, procurar uma vida saudável para usufruir aquilo que a vida proporciona. É isso. Eu sou, de repente, entre as pessoas que estão aqui prestando depoimento, eu sou um dos mais novos, porque eu entrei para o Veteran em 2000, quando eu comprei um carro manguia e comecei a restaurar. O Muricy é uma pessoa totalmente invejável, porque é uma pessoa que ele adora Cadillac, ele só tem Cadillac praticamente, né? Inclusive carros de família, carro do pai dele, que foi comprado 0 km. E o Muricy é muito dedicado à linha Cadillac. Ele, quando eu comprei o carro manguia, eu comecei a conversar com ele, ele achava que carro manguia não era carro antigo. Carro antigo era Cadillac, 41, 42, por aí afora. Então eu admiro muito o Muricy, porque ele, além de gostar e ser um grande colecionador, ele vai para debaixo do carro e conserta todos os carros dele. A mecânica é feita por ele, isso é uma coisa invejável, né? Eu tenho curso de máquinas e motores, mas eu não consigo fazer o que o Muricy faz com os carros dele. Estou no clube no Veteran Car Club desde 1979. Foi quando eu descobri que existia o clube de carros antigos e exatamente na garagem da Ana Nery eu tive o prazer de conhecer uma série de colecionadores, inclusive o Muricy, que é uma pessoa que sempre me impressionou muito por ser uma pessoa extremamente educado, culto e dedicado a carros antigos, como eu acho que não tem ninguém igual a ele no mundo. É uma pessoa que tem o primeiro carro que foi do pai dele, que já não é fácil. Antes de fundarem o clube de carros antigos, ele já andava de carro normalmente, no La Salle 39 do pai dele, que imagina o escândalo que devia ser, né? Ir para o trabalho todo dia no carro de 1939, era um espetáculo, né? Para mim, aquilo foi uma surpresa enorme. Eu fui apresentado ao clube e depois eu criei um laço de amizade muito grande com o Muricy. Eu e meu filho Gustavo, nós ficamos muito amigos e eu todo ano, ou de 2 em 2 anos, tinha reuniões no meu chão Fazenda Água Fria, lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e ele sempre comparecia. O fato dele comparecer para o clube de Juiz de Fora era uma honra enorme, porque ele é uma pessoa que destaque nacional, né? E então, toda vez que ele ia, era uma alegria enorme para o clube de Juiz de Fora e uma alegria enorme para nós também, porque a presença dele sempre era uma honra, que ele levava aqueles carros maravilhosos e eu gostava de mostrar para todo mundo que ele estava na fazenda e tal, etc. E isso foi durante todos os anos até eu vender minha fazenda, que foi 4 anos atrás, eu vendi e deixamos de ter aquele destaque. Mas sempre eu continuo muito amigo dele, aprecio ele demais. Imagina, uma pessoa que... eu brincava com ele, que nós somos 2 octogenários. Eu com 83, ele com 89, né? Mas só que ele agora passou para outra década. O Muricy, desde que eu nasci, já era um amigo de família, né? Meu pai entrou para o clube 1 ano antes, na verdade, no ano em que eu nasci, e me levou para o batizado, inclusive, num carro antigo, né? Com o Mercury 51 que ele tinha.
E o Muricy era um amigo, enfim, para mim é como se fosse um amigo de sempre, né? Porque desde que eu nasci, sempre ele foi uma pessoa que existia nos eventos, existia nas conversas e tal. E ele sempre foi muito importante, marcante. Ele foi presidente do Veteran várias vezes, então ele sempre estava à frente da organização dos eventos, sempre com um pulso firme, né? Então eu conheci, e meu pai é médico, né? Então ele tinha dificuldade de poder ir a eventos mais longe, ficar ausente por algum tempo maior, né? E eu acabei indo com o Muricy para diversos eventos fora do Rio de Janeiro, desde bem pequeno, 12 anos. O Muricy é interessante, né? Ele sempre teve esse lado dele bem cri-cri com algumas coisas e ele sempre gostou muito das crianças e adolescentes e tal. Ele gostava, foi muito simpático e sempre tinha muita paciência comigo. Eu confesso que eu falava bastante, falo ainda. E eu estou no hall dos seletos amigos que tem autorização para dirigir os carros dele, porque ele não é fácil, né? Então, poucos são, né? E quando ele está ao lado, ele é sensacional, ele dirige de uma forma bem intensa, como vários aqui devem ter relatado, né? Mas quando ele está ao seu lado, ele fica sempre controlando como se fosse a primeira vez, né? Vai ao lado, Dusman, enfim, é uma pessoa realmente muito especial e eu não vou contar a história dele, porque vários já relataram, mas só um pouco da personalidade dele, como é interessante, né? Há uns 7 anos eu fui com ele para um rally que estava acontecendo no sul, na Serra Gaúcha, no La Salle 39, né, que foi do pai dele, o Preto. E eu fui dirigindo alguns trechos, ele outros, né? Ele a maior parte, só quando eu realmente estava muito cansado que ele passava o volante para mim. E quando chegamos em Santa Catarina, eu comentei com ele, aqui perto onde tem a subida para a serra por Itaim-Bezinho. Ele não teve dúvida, não sei quem já fez esse trajeto, mas assim, é muito buraco, muita pedra e tal, estrada de terra e com vistas lindas, né? Ele não teve dúvida, nós íamos fazer um rally lá em cima, ele desviou, entrou e falou, vamos por ali. Inacreditável, realmente foi incrível, isso na época rendeu boas fotos que eu tenho, enfim, com ele, mas foi atravessando riachos, fazendo tudo isso já com 80 e tantos anos, dirigindo o carro, quer dizer, sem medo de quebrar no meio de uma estrada dessa, sabendo que ainda tinha depois a viagem de retorno para o Rio e o rally que ia ser corrido lá em cima, né? Resumindo, chegamos na véspera do rally com o carro imundo lá em cima, tivemos que ir fazer uma limpeza geral no carro, e ainda manutenções preventivas normais, né? Pegou estrada de terra, tem que trocar o óleo do filtro de óleo, do filtro de ar do carro que é banhado a óleo e N outras checagens que ele faz normalmente, né? Então, isso é um pouco do que é a figura do Muricy. Eu comecei minha relação com o Veteran através do meu pai. A gente frequentava as reuniões na Praça do Miguel Couto, né, isso no meados dos anos 80. Eu ia com ele, eu era pequeno, né? E depois a gente foi para a reunião para a Praça do Aterro e tal, a gente começou a frequentar e começou a fazer amizade com as pessoas. E chegou num ponto que eu acabei virando, fazendo as tirinhas da revista Radiador do Veteran. Fazia as tirinhas toda a edição, a gente fazia uma brincadeira com algum sócio. E o Muricy foi uma das minhas vítimas, entre aspas, sabe? O Muricy, ele sempre foi uma figura, assim, muito presente no Veteran, sabe? Assim, a história dele se confunde com a história do antigo mobilismo no Brasil, né? Não nem me limitar no Rio. No Brasil, a história dele se confunde com isso. E a gente frequentava a reunião, a gente convivia com ele e tal, sabe? Tinha uma convivência legal, assim, com todo mundo do Veteran. E teve um dia que meu pai, ele chega em casa assim meio que assustado. O pai, o que houve? Estava se programando para ir num evento de Águas de Lindóia, né? O pai, o que houve? O Muricy, ele pediu para eu levar a Cadillac dourada para ele. Assim, para o Muricy pedir para alguém guiar um carro dele, né? É porque a pessoa tem que estar muito dentro do círculo de confiança dele. E meu pai, assim, ele ficou assustado e lisonjeado ao mesmo tempo. E nós fomos nessa viagem e tal, o Muricy dirigindo do jeito que ele dirige, que todo mundo sabe. E não conseguimos acompanhar, né? Mas a viagem foi tranquila no final das contas. No ano seguinte, o Muricy pediu pra gente ir com ele na Cadillac 41. Foi o Muricy, meu pai e eu na Cadillac 41. Daqui do Rio para Águas de Lindóia, a viagem de ida foi tranquilo.
E na de volta, né, como a tradição que o Muricy tem, de toda vez que ele vai ou volta de Águas de Lindó, ele para em Aparecida, que a gente brinca com ele que ele vai trocar o anjo de guarda dele, né? Foi logo pouco depois que a gente passou de Aparecida, a Cadillac 41 começou a fazer um barulho muito estranho, um barulho de vibração. Aí a gente ficou, eu e meu pai assim, assustado, assim, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí o Muricy parou no posto, desce da Cadillac pleno, sereno, e a gente, Muricy, e aí? Ele olha pra gente, dá um sorrisinho, risco calculado, risco calculado. No fim das contas, a gente fomos pro Rio, conseguimos chegar no Rio, mas a Cadillac não podia passar de 60 km por hora na Dutra. Então, assim, uma viagem que era para durar de 7 a 8 horas, durou 12, né? E o Muricy lá, tranquilão, assim, como se nada tivesse acontecendo. E outra história que eu tenho com ele foi recente, que ele cismou que tinha que recuperar os amortecedores da capota, acho que é da Cadillac 41 da La Salle, eu não lembro. Aí ele cismou que não, preciso comprar um sebo, que eu tenho que botar um sebo no amortecedor e não sei o que, um sebo bovino. Aí eu achei para ele na internet, comprei o tal do sebo bovino. Aí eu cheguei, Muricy, aqui, toma. Aí ele, ô guri, não, eu vi aqui, eu traduzi errado, não é sebo não, pode ficar para você. Eu falei, Muricy, o que eu vou fazer com esse sebo? Aí, assim, esse é o Muricy. Minha primeira participação, não, mas meu primeiro contato com os carros antigos e do clube foi numa exposição do Veteran nos anos 80, no Fashion Mall. Foi a primeira vez que eu cheguei perto desses carros. Tanto que eu olhei o La Salle, não conhecia nada de carro antigo, mas de BB King sim. Falei, um Lucille, né? Idiota, isso é um La Salle. Ah, tá, perfeito. Me lembro disso até hoje, esse que está aqui, esse La Salle preto dele. E depois, na virada para 2000 e tudo mais, um amigo em comum que já foi para o andar de cima, antes do combinado, o Zé Rezende Marrá, me apresentou ao pessoal do clube, comecei a frequentar, conhecer todos, inclusive, logicamente, o nosso guru, o Muricy, que com o tempo eu comecei a ter uma relação também de amizade. Às vezes eu vou aos eventos com ele, é um cara sempre que pode estar sol, pode estar chuva, o negócio dele é ir com a capota arriada. Ele olha para você e diz, homem de pouca fé, eu não derreto e nem encolho. E vai embora com aquele carro com a capota arriada, porque a partir de certa velocidade não chove dentro. Tem vezes que é verdade, outras nem tanto. Documentário. Aqui, ó. Dia de chuva. É isso aí. Homens de pouca fé. Isso. Isto é assim que se dirige na chuva. Bom, tô fazendo esse vídeo curto para fazer aqui uma homenagem ao grande Muricy, o grande cardeal do Veteran, do carro antigo, né, que eu tenho a honra e o privilégio de ser amigo, né, um incentivador pela originalidade, mas pela atenção. Tem muita coisa que eu aprendi e continuo aprendendo com o Muricy, né, e tô lá com o La Salle 27, né, para mostrar que tem seguidores ao mundo do La Salle, né, existem seguidores no mundo do La Salle. Eu fico feliz aí de ter o Muricy como amigo e quero ele rodando por muitos anos, como foi na semana passada, pegou o Cadillac, foi até Friburgo e participou de um evento, com direito a engarrafamento na Avenida Brasil. Parabéns, Muricy, pelos 90. Isso tudo realmente me faz sentir que há ainda no nosso meio um grupo de guris, que eu sou, com pouca da minha vivência no Sul, peguei muito jargão. Sulino e guri é uma expressão que eu uso muito. Enfim, desses guris, hoje com 30 e poucos anos, mas incutindo neles o prazer de possuir e procurar fazer sempre pelo melhor em termos de originalidade de um veículo. Manter a originalidade é o que realmente dá valor ao veículo.
E isso ele terá depois, em algum momento da vida dele, com esses carros, o retorno do que fizeram pela manutenção do carro original. Esse é o verdadeiro sentimento do que é realmente o carro antigo, o automóvel antigo. E é exatamente o culto da originalidade. Procurar de todos os meios manter original aquilo que ele recebeu e tem na mão. É difícil hoje em dia, dependendo dos anos do carro que possua e do número de carros fabricados, conseguir isso. Mas, dentro de um percentual razoável dessas mudanças todas, que ele permaneça nessa senda. Eu estou enfiado em carro antigo desde que eu me lembro por gente, tá? Realmente criança. Eu tinha uma tia em Teresópolis, eu tinha 5, 6 anos, ela tinha um Ford de 1929 e aquilo já me deixava louco, desesperado. Eu com 14 anos comprei um Ford de 1931, cheguei em casa com aquilo, minha mãe quase me matou. Falou, onde é que você arrumou isso? Eu falei, mamãe, comprei um carro. Enfim, e o carro antigo tem isso, né? Ele é um imã de maluco. Os normais todos vão se juntando, você tem, não sei de onde vem isso, tem várias pessoas que gostam de carro, o pai não gosta, os filhos não gostam, mas é o amor de cada um. E é óbvio que isso me aproximou, né, do clube de carro antigo. Na época o Veteran fazia reunião lá ali atrás do Clube do Flamengo. Eu era muito moleque, eu ia lá, tinha 15, 16 anos, e um dia eu descobri que um diretor do Golf Clube de Teresópolis, onde eu jogava, que era o Máriozinho de Oliveira, também frequentava lá o Veteran, e tive com ele algumas vezes. O Máriozinho era um grande colecionador de Cadillacs, figura ímpar, Clube do Cafajeste, o cara, enfim, história do Rio de Janeiro. Como é que o Muricy apareceu na minha vida, né? O Muricy era uma entidade que habitava algum local do planeta e todo mundo, quando falava do Muricy, até dentro do clube, não parece hoje, mas o Muricy era uma entidade. As pessoas até falavam mais baixo, o Muricy. Aí o Muricy aparecia, né, com aqueles carros maravilhosos dele, e todo mundo, é o Muricy. Muito bem. Passaram-se os anos. Teve um evento em Araxá, em 1990, enfim, acabou que eu fiquei sem carona para voltar para o Rio e acabei voltando de carona com o Muricy. E ali foi... Eu vou me emocionar algumas vezes. Cara, ali nasceu um amor absurdo, uma amizade fortíssima. São 34 anos muito legais. E, enfim, eu me aproximei daquela entidade que não falava com ninguém. Eu tenho uma verva extremamente divertida. Eu acho o seguinte, se eu não posso pegar no pé do cara, não vai ser meu amigo, cara. E descobri que o Muricy é uma pessoa engraçadíssima, divertidíssima. É uma pessoa ótima para você pegar no pé dele. O Muricy tem uma maneira de ser, assim, super rígida, e ele é rígido com ele, com as pessoas e com tudo. E eu sou um escrachado, pego no pé dele. Acabou que nós viramos super amigos. O Muricy, sem dúvida, é o meu melhor amigo. Apesar de nós termos uma diferença de idade grande, as pessoas às vezes falam, uma relação de pai para filho, só se eu for o pai nessa relação, porque o Muricy, a gente tem que segurar, Muricy, vem cá, Muricy e tal. Enfim, e aconteceu que a gente acabou ficando hiper amigo, eu fiquei super amigo da família toda, e tem 1 milhão de histórias com o Muricy, né? Talvez a melhor foi 1996, nós fomos correr um rally na Argentina e ele inscreveu a La Salle conversível, que foi gentilmente recusada. O Muricy ficou possesso, Como recusa o meu carro? E é porque era o Clube do Automóvel Sport e não o Clube do Automóvel Clássico. Eu falei, Muricy, na época eu tinha um carro inglês chamado MG, um esportivo 2 lugares, conversível. Falei, Muricy, vamos escrever a MG.
Aí foi aceito de imediato, um prazer ter o seu carro aqui e tal. Eu falei, como é que a gente vai levar a MG para a Argentina? E aí o Muricy falou assim, vamos rebocando com a La Salle para eu mostrar para esses caras qual é a história da La Salle. E nós saímos do Rio de Janeiro, na La Salle, 1939, conversível, construímos um para-choque, enfim, foi outra epopeia, botamos a MG num reboque, fomos rebocando do Rio a Buenos Aires, a MG, depois ela foi mandada para Bariloche, corremos o rally, botamos ela de volta no reboque e voltamos até o Rio de Janeiro. A última perna foi Porto Alegre, Rio de Janeiro, sem dormir e sem escala, porque no domingo à tarde tinha a reunião do Veteran Car Club e a gente queria chegar na reunião do Veteran. Saímos de Porto Alegre às 10 da manhã de sábado, chegamos no Rio às 5 da tarde de domingo, viajando direto. Isso é uma característica do Muricy. O Muricy não sente fome, não sente sede, não sente nada. Ele entra num transe ensandecido, ele invoca o doutor, né? Ele deixa de ser o doutor Muricy Jekyll para se transformar no senhor Juca Hyde. E, meu amigo, andar do lado do Muricy não é fácil, devem ter já falado isso antes. O Mr. Hyde dirigindo, o próprio Máriozinho de Oliveira, a quem eu me referi, se tornou o melhor amigo dele durante muitos anos, por causa das Cadillacs. O Máriozinho que botou esse apelido nele, é o Dr. Jack e o Sr. Hyde. Viemos direto, Porto Alegre, Rio, não sei nem quantas horas deu aquilo. Seja pela memória do meu pai, pelo que ele foi e como ele era, e como pela natureza de ser do próprio carro que eu tomei posse, não, e que me deu prazer e dá prazer até hoje. Fiz grandes viagens com ele, excelente viagem, realmente eles me proporcionaram muita satisfação, me envolveram em muitas amizades, em clubes diversos pelo Brasil todo, desde Salvador até o Rio Grande do Sul, de maneira que me proporcionaram realmente participar de bons eventos, excelentes eventos, a aproximação com novos amigos e que isso é extremamente gratificante e me emociona. Porque cada amigo é uma lembrança de uma determinada fase de um momento e que perdura até hoje. Então, isso fica no coração. Muricy é a síntese e é do antigo mobilismo e é onde a gente se espelha, porque é o cara que tirava o diferencial, que regulava o carburador, sempre pronto a ajudar qualquer um que fosse. E quero, por essa amizade, te parabenizar pelos seus 90 anos e parabenizar esse Veteran Car Club, que é uma lição de vida. São pessoas entusiastas, maravilhosos, cada um com o seu perfil, mas todos com o mesmo caráter, com a mesma idoneidade e competência. Essa é o meu recado, o meu abraço ao José Cândido Muricy Neto e a todos os associados do Veteran Car Club do Brasil. Muricy, meus parabéns. Isso vai se repetir anos e anos e anos e anos. O Muricy é como Fernando Pessoa, que diz que o navegar é preciso. E com o Muricy nós temos isso. A precisão com que ele restaura e mantém os seus carros, fazendo questão de que eles fiquem originais. Ao extremo. E na questão do automóvel, é uma prova de amor ao automóvel, né? É incrível, realmente é incrível. Histórias só comparáveis aos do Almanac Capivarol, né? Coisa, né, de 100 anos atrás. Incrível. Muricy realmente é aquele personagem inesquecível. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, um respeito, um homem educado, culto, não é? E basicamente é isso. Eu acho que
A minha admiração nesse depoimento está bastante patente. Eu queria primeiro desejar ao Muricy muitas felicidades e saúde pelos 90 anos que ele está fazendo. E espero um dia conseguir chegar lá com a vitalidade que ele tem, com o esforço que ele faz, com a condição que ele tem de vida. Enfim, o Muricy é uma pessoa invejável dentro do clube, fora do clube. É uma pessoa sensacional. Eu queria parabenizá-lo por tudo e por tudo. Esse desenho que vocês estão vendo foi um desenho que eu fiz vários desenhos do Muricy, vários desenhos de esculturas e tal. Só que esse desenho foi um que eu fiz que eu acho que está mais parecido com ele mesmo. Que o Muricy não é muito fácil de pegar as expressões dele, não. Mas nesse eu tive sorte. E eu fiz uma escultura que também ficou muito boa, eu achava que tinha ficado muito boa, mas só que ela, quando foi para o forno, ela explodiu no forno, que tinha bolhas de ar na argila, explodiu. Então não posso mostrar para vocês por isso. Mas o desenho está representando bem a nossa admiração por ele. Longa vida aí para o Muricy, esses 90 anos super bem vividos e teremos outros 90 aí pela frente, ou outros quantos forem, com essa saúde que ele tem. O Muricy, ele não é mais uma pessoa, ele já transcendeu isso, ele é uma instituição já do antigo mobilismo. Eu me sinto honrado de estar aqui falando dele, nessas 90 anos dele, e espero estar falando daqui mais 10 anos no centenário, no 120, e é isso. Esse que está ao fundo aqui, a 41, realmente eu tinha não era um sonho, mas era um objetivo de frequentar a França com o carro, primeiro porque o nome dele é francês, né? É uma homenagem a um francês que desbravou a Louisiana nos Estados Unidos. E, por outro lado, também porque ele representava um padrão de qualidade indiscutível. E eu, então, como o Mário tinha comprado, ele depois, com a idade, porque tem vários episódios ligados a esse carro, com o próprio Máriozinho de Oliveira. Eu já estava na mesma garagem que ele, guardava meus carros junto com os dele, fazia manutenção para ele neste carro e num 60S também, num Cadillac 41 60S. E com isso chegou o momento da idade dele que ele disse que não tinha mais condições de dirigir o carro porque ele não se sentia seguro, sozinho, nas viagens. Mesmo que eu propusesse a ele, Mário, eu te acompanho, estarei sempre com você para te ajudar a trocar pneu, qualquer evento que você possa ter na estrada. Aí ele diz, não, eu sei, conheço meus limites e tudo. Por quê? Você tem interesse em ficar com o carro? Eu digo, eu tenho, mas eu realmente tenho. E ele aí me fez um preço bem razoável, bem de amigo. Por quê? Eu restaurei esse carro nas condições originais que eu conheci, que é como ele está hoje. Houve um período, ele era muito namorador, namorou uma menina que achou que o carro branco ficaria uma maravilha. E ele pintou o carro de branco e estofou de couro marrom. Eu achei uma aberração. Ah, deixa, eu deixei a menina feliz e tudo, no jeitão dele. E, enfim, mas chegou um belo dia que ele começou a vender os Cadillacs que ele tinha 10 Cadillacs, sendo que desses 10 Cadillacs, 3 eram da década da pré-guerra, que era a 41 e a 60S e a 75, chamada presidencial. Eram os carros que ele tinha. E eu, então, quando ele começou a vender, vendeu um e deu o outro. Eu digo, não, esse aqui, ficar com meus botões, você não vai vender não, eu vou fazer uma surpresa para você. Num fim de semana eu desmontei o carro todo. Eu digo, esse você não vende porque eu vou fazer a manutenção do carro, vou recuperá-lo nas condições originais que eu conheci, na cor em que ele está, que ele não teria que se preocupar, não teria ônus nenhum com isso. Levei 9 anos, mas entreguei o carro pronto para ele. E aí ele utilizou, em função disso, é que ele primeiro ofereceu para mim, quando ele quis vender o carro, ele ofereceu e vendeu o carro.
fiquei 20 anos, sei lá quantos anos, escutando o Muricy contando o sonho dele. Ah, guri, sonho da minha fita, mandar o Cadillac, na época era La Salle, para a Europa, passear de conversível na Europa. Eu ficava ouvindo aquilo, né? E aquilo já estava dando na minha paciência. Eu falei, pô, não aguento essas historinhas que não acabam nunca. Onde ele apareceu com uma revista do clube da Cadillac, não sei se era da Europa, Estados Unidos, e naquele ano a reunião do clube ia ser no Chateau Cadillac, na França e tal. Aí ele me mostrou, ah, que maravilha. Eu peguei aquilo e falei, bonitão, é nessa que você vai. Ele falou, foi aonde? Eu falei, você vai mandar o carro para a Europa, você vai nessa reunião com o teu carro. Como assim? Eu falei, você vai botar o carro no container e vai mandar o carro para a Europa. Isso deu briga de família, isso gerou uma confusão horrorosa, mas no final da história, faltando 3 dias para o carro embarcar, Gustavo e eu enfim, outros profissionais viramos noite lá e no final, no último dia, já era 7 horas da noite, a parte elétrica não funcionava de jeito nenhum, o carro tinha que estar 10 horas da manhã no dia seguinte no container. E aí nós ligamos para essa história boa, ligamos para um eletricista, coitado, que ele não é gago, ele é quase mudo. Aí eu liguei para ele, falei, Carlinhos, tô com um problema aqui com o Muricy, você tá aí na oficina? Aí, tô. Eu falei, então não sai, que a gente tá chegando. Aí o Gustavo foi na frente, o Muricy no carro no meio sem nada ligado, e eu com o carro atrás comboiando. Chegamos lá, o Carlinhos fala assim, eu ia dizer que eu tava saindo. Mas aí o cara era profissional, a parte elétrica não é o forte do Muricy, ele sempre diz isso. E 10 minutos ele viu lá que o Muricy tinha invertido 2 fios. E no dia seguinte, 10 horas da manhã, o carro estava no container. E é isso. É a foto que ele tem ali na oficina, da 41, em frente à Torre Eiffel. E, cara, são 34 anos de uma amizade fortíssima, muito legal, e que eu agradeço a Deus de ter essa felicidade de poder ter um amigo que não é Muricy, entendeu? Eu acho que todo mundo que tem essa oportunidade de conviver com o Muricy é abençoado e tomara que ele viva mais 90 anos. Oi, pai. Adivinha onde eu estou? Eu tô na Vista do Almirante, na Floresta da Tijuca, fazendo esse videozinho para comemorar os seus 90 aninhos. E eu acho que eu devo grande parte dessa minha conexão com a natureza graças a você. Porque eu lembro que no meu álbum de bebê tem uma foto que a mamãe botou. Deu num... Tipo, eu acho que tava num berço no chão. Tipo, bebê conforto. E aí foi a minha primeira saída, foi a visita à Floresta da Tijuca. E ela ficou horrorizada, não sei se a minha avó tava, que tinha formiga e estavam com medo das formigas fossem subir em mim, enfim. Então resolvi fazer esse vídeo aqui, em sua homenagem, e dizer que eu te amo muito e desejando para você muitos anos de vida a mais e que sejam bem vividos. Você tá com uma saúde muito boa, graças a Deus. E é isso, queria te agradecer por ser sua filha e obviamente da mamãe também, mas é o seu dia, então tô fazendo esse vídeo para você, desejando muita saúde, alegria com seus amigos, que é essa parte da socialização, seu hobby, seu amor pelos carros. É isso que faz a gente feliz, essa conjuntura de coisas. Você sempre se alimentou bem também, com pequenas ressalvas, né? Leite, sorvete, etc. Mas, enfim, tem um balance aí na sua vida. E é isso. Então aproveite sua festa com seus amigos, com a sua família, que todo mundo te ama muito e você é muito querido. O que eu posso dizer para vocês que já não conhecem o papai? Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele foi um exemplo como
tudo na minha vida, né? Me deu primeiros exemplares de Monteiro Lobato, me iniciou em literatura, me levou à sala Cecília Meirelles pela primeira vez. Eu era pequenininha, ele segurava meu queixo porque eu caía dura. Mas, acima de tudo, que eu quero muito agradecer meu pai, que eu estou muito emocionada, porque minha filha casou semana passada, faz exatamente uma semana hoje. Então, minha filha casou uma semana passada e eu estou aprendendo com o papai uma coisa que eu realmente não estava pronta para receber dele, que é como envelhecer bem. Isso que ele está me ensinando, e ele me ensinou tudo na juventude. Me ensinou milhões de coisas, a nadar, a furar onda, a mergulhar, a agarrar na areia, lá no fundinho do mar, para segurar que nem siri. Mas eu acho que a melhor lição que ele está me dando agora é como envelhecer de uma maneira legal. Sabe? Ser uma pessoa produtiva, uma pessoa que ainda agrega, uma pessoa que faz o bem ainda, que sempre fez. Mas, enfim, uma pessoa que, sabe, isso para mim está sendo uma lição de vida enorme. Além de todas as que ele já me deu. Tá, pai? Obrigada, obrigada pelo Monteiro Lobato, obrigada pelas sessões de música clássica na sala Cecília Meirelles, obrigada por ter me ensinado a furar onda além da correnteza. Mas, acima de tudo, obrigada a estar me ensinando a envelhecer. Que eu tô com 62, daqui a pouco a gente chega perto. Te amo, pai. Querido, é um momento muito especial este, que estamos festejando seu aniversário. Então, queria lhe mandar um beijo bem grande e dizer de todo o meu amor por você. Ok? Beijos, beijos, beijos. Muricy, o Veteran deve muito a você. Você é uma referência para todos nós. Você é a razão do Veteran hoje estar unido, estar coeso e estar crescendo, né? Então, assim, eu aprendi muito com você e eu espero ainda aprender muito nos próximos anos, porque você é uma pessoa que consegue transmitir para as novas gerações que é possível, sim, você acreditar em alguma coisa, ter coerência, ter integridade e seguir junto, dirigindo o carro antigo. Eu acho que muito do fato de eu gostar de ir nos eventos com o carro porque sempre eu me lembro assim, eu não vou de carro novo porque vou chegar lá e vou encontrar o Muricy no carro antigo, né? Então eu gosto muito eu fico muito emocionado. No final de semana passado estávamos em Friburgo, né? E tive o prazer de encontrar o Muricy na estrada, pude filmá-lo, pude fotografá-lo e chegar com ele junto ao evento. Vocês não têm ideia do que é chegar num evento junto com o Muricy, né? É praticamente ser recebido de tapete vermelho. Me emociona. Bacana ver essa gurizada. É muito bacana. E como eu fecho meus álbuns, foram 10.600 quilômetros, foram 7.800 quilômetros de puro prazer. Ou seja, não sujei a mão na viagem.